Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Alcançamos o 16º episódio de Sessão Nostalgia da Catarinense. Se você tiver perdido algum dos anteriores ou quiser revê-los, aí na descrição do vídeo, como sempre, tá a playlist do quadro. Finalmente nós concluímos aquele grande lote de veículos que vieram para a frota da Catarinense, oriundos aí da Penha e da Itapemirim, lá em 1997, quando ocorreu a negociação por parte do grupo JCA de linhas, que eram operadas antes por Itapemirim e por Penha, e juntos vieram aquelas dezenas de veículos que a gente viu nos capítulos anteriores. Daqui pra frente, a gente volta então a seguir aquela sequência normal que a gente tava, que era falar das séries ali 97, 98. Hoje é dia da gente falar da série 99, que contempla então os carros que a Catarinense comprou em 1998. Porém, não foi só com Itapemirim e Penha que o grupo JCA negociou compra de linhas lá no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Também houve negócio com a Eucatur, a Catarinense também comprou a Sul-Americana, que era uma empresa do Paraná. Então nesse e nos próximos episódios a gente ainda vai ver alguns carros que vieram como repasses para a Catarinense, carros que vieram de outras empresas com os quais o grupo JCA tinha negócios. Hoje a gente vai então falar da série 99. Essa série ela tem alguns lotes de carros, alguns são meios aleatórios aí com repasses, mas o lote principal dessa série, que é o lote de carros que de fato chegou em 1998 na frota da empresa, é um lote que tem a seguinte composição. São 10 veículos, esses veículos tinham os prefixos 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 19. Do 19 não tem registro fotográfico dele pela Catarinense. Esses 10 carros tinham carroceria da Buscar, modelo John Bus 400P, e chassi da Volvo, modelo B12B. Esses chassis tinham 356 cavalos para ser mais exato. Todos esses 10 veículos foram fabricados em 1998. E esse é o primeiro lote aqui da série 99. Depois de falar desse, a gente vai falar dos veículos que são oriundos aí de outras empresas, e desses a gente vai ter que falar individualmente. Então vamos conhecer individualmente esses 10 carros e ver qual foi o destino deles depois de saírem da frota da Catarinense. A gente começa aí com o carro 9901, veículo fotografado aí em uma das garagens da Catarinense. O 9901, depois de sair da frota da empresa, foi vendido para Demp Turismo, empresa que é de Goiânia, em Goiás. Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 1302. Depois ele foi vendido para Misael Turismo, empresa também do estado de Goiás. Nessa empresa o prefixo dele foi trocado para 1305. Depois ele foi agregado na Trans Brasil com o mesmo prefixo, e atualmente ele circula sem identificação. Essa foto dele foi feita em Goiânia, também no estado de Goiás. Foto agora do carro 9903, foto feita aí no terminal rodoviário de Florianópolis. O 9903, depois de sair da Catarinense, foi vendido para a empresa Arte Turismo, empresa que fica em Porteirinha, em Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 7007. A Arte Turismo também é uma empresa que recentemente conquistou a autorização da NTT para operar linhas interestaduais de forma regular, mas essa foto aí foi feita num período anterior a isso. Hoje em dia a Arte Turismo vive uma fase bem diferente, dificilmente ela pega carro usado de alguém, até G8 a empresa já tem. Depois da Arte Turismo, esse veículo foi vendido para Cardoso Turismo, empresa que é lá de Montes Claros, em Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 700. Depois ele foi vendido para Bonitur, empresa que fica em Manhuaçu, também em Minas Gerais. Nessa empresa ele tinha o prefixo 2004. E por último, o registro dele mais recente aí é pela Expresso Goianense, empresa que fica na cidade de Goiânia, em Pernambuco, e lá nessa empresa ele tem um prefixo 2037. Foto agora do carro 9905, mais uma foto feita na rodoviária de Florianópolis. O 9905, depois de sair da Catarinense, foi vendido para a empresa UniIJ Turismo, empresa que fica em Curitiba, no Paraná. Lá ele tinha o prefixo 001. Eu acho essa pintura dessa empresa muito bonita. Depois de sair de lá, ele foi para Ebel Turismo, empresa que fica em São José dos Pinhais, no Paraná, e nessa empresa ele tinha o prefixo 610. A terceira e última empresa pela qual ele tem registro é a empresa Fabim Excursões, empresa que fica em Trindade, no estado de Goiás. Lá nessa empresa ele tem o prefixo 13.000.
Foto agora do carro 9907, foto feita em Curitiba, no Paraná. Esse veículo, depois de sair da Catarinense, foi vendido para a EB Turismo, onde ele recebeu o prefixo 2010, essa empresa é de Soledade, lá no Rio Grande do Sul. Esse veículo já apareceu aqui no canal. Recentemente eu fiz um vídeo falando do acidente com a banda Garotos de Ouro, e eu citei o acidente no qual esse ônibus se envolveu, porque o acidente aconteceu exatamente no mesmo lugar. E aí dá pra ver que o carro ficou bem destruído, né? Depois desse acidente ele foi reformado, colocaram nele a frente igual a frente dos Vistabus Elegance, e essa foto dele reformado é a foto mais recente que tem dele, foi feita lá em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Foto agora do carro 9909, e nessa foto tem uma característica que eu adoro nos ônibus, que são os vidros totalmente transparentes. O carro 9909, depois de sair da Catarinense, foi vendido para Camargo Tour, empresa que fica em Curitiba, no Paraná, onde ele recebeu o prefixo 2010. Bonita essa plotagem no fundo aí do carro do leão, né? Depois dessa empresa, ele foi vendido para Imperador Turismo, empresa que é de União da Vitória, no Paraná. Nessa empresa ele não tinha prefixo e nessa época aí o leão começou a torcer pro Palmeiras. Depois ele foi para a empresa ADV Turismo, empresa que é da cidade de São João, no Paraná. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1093. Depois ele foi ainda para a aviação JMC, empresa que é de Pinhais, no Paraná. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1029. E o registro mais recente dele é transportando aí os integrantes da banda New Style. Foto agora do carro 9911, provavelmente fazendo a linha Florianópolis para Blumenau, já que a cidade de Blumenau está no letreiro e ele está saindo aí da rodoviária de Florianópolis. O 9911, depois de sair da Catarinense, foi vendido para Mendes Tour, empresa que fica em Montes Claros, lá em Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2005. Uma das vezes que eu fui para Montes Claros para visitar meu pai, eu retornei lá de Montes Claros nessa empresa. Ela faz excursões lá de Montes Claros pro Brás. E aí eu voltei em viagem com a Mendes Tour, porque eu precisava trazer um monte de coisa, né? E se eu fosse trazer numa empresa regular não ia dar certo. Então eu voltei nessa Mendes Tour. Eu não voltei nesse ônibus, mas quando eu fui embarcar na garagem da empresa lá em Montes Claros, eu vi esse carro lá na garagem. E isso foi lá em 2020, por aí. E lá nessa época que eu vi esse carro, ele já estava sem motor, sem para-choque, sem pneu. Então muito provavelmente esse carro não deva existir mais atualmente. Foto agora do carro 9913, foto feita em Curitiba, no Paraná. O 9913, depois de sair da Catarinense, foi vendido para a empresa Transbus, empresa que fica em Cuiabá, no Mato Grosso. Lá ele recebeu o prefixo 2015. Depois ele foi vendido para EB Silvério, essa empresa também é de Cuiabá, no Mato Grosso, e lá ele recebeu o prefixo 2002. Depois disso ele foi vendido para Genesis Bus, empresa que fica também em Cuiabá, no Mato Grosso, e lá ele recebeu o prefixo 1004. Eu não sei porquê, mas eu tenho a leve impressão de que os donos dessas três empresas devem ser tudo parente ou tudo vizinho, assim, porque é muito comum haver essa troca de ônibus entre essas três empresas. Depois da Genesis, ele foi vendido para VW Turismo. Essa empresa fica em Várzea Grande, no Mato Grosso, ali na cidade vizinha, e lá nessa empresa ele manteve o prefixo 1004. Foto agora do carro 9915, foto feita aí também em uma das garagens da Catarinense, foto feita provavelmente ali no final de 2008, pelo adesivo que tem no vidro do carro ali. O 9915, depois de sair da Catarinense, foi vendido para Flecha Tour, empresa que é lá de Cuiabá também, no Mato Grosso. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2500. Depois ele foi vendido para Rota Brasil, que é quase o nome aqui do canal. Na Rota Brasil ele recebeu o prefixo 2006, essa empresa também fica em Cuiabá. Depois ele foi vendido para Turbus, onde a frente do veículo foi mudada. Na Turbus ele recebeu o prefixo 2009 e essa empresa fica na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. A quarta empresa depois da Catarinense pelo qual ele tem registro é a empresa Alvo Turismo. Essa empresa também fica em Cuiabá, lá no Mato Grosso, e nessa empresa ele tem o prefixo 2019. Foto agora do carro 9917, foto feita aí em Foz do Iguaçu. O 9917, depois de sair da Catarinense, foi vendido para Demp Turismo. Essa empresa é de Goiânia, no estado de Goiás. Lá ele recebeu o prefixo 1301. Depois ele foi para a empresa Plenitude Turismo, empresa também do estado de Goiás, da cidade de Anápolis. Nessa empresa ele não tinha prefixo. Depois ele foi para a empresa PH Transportes, que é de São Miguel do Tocantins, no Tocantins, e nessa empresa ele recebeu o prefixo
1506. O último registro dele foi feito em Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás, e atualmente ele está circulando por lá sem identificação. Como eu havia comentado, não tem registro do carro 9919, então a gente não vai nem comentar sobre ele, porque embora eu saiba a placa do veículo, eu também não encontrei registro dele por outras empresas. É possível, tá? É só uma possibilidade, é possível que ele tenha se acidentado quando era da Catarinense ainda, e talvez por isso que não tenha fotos dele, nem pela Catarinense, nem por outras empresas. Então a gente finaliza esse lote de 10 carros que chegaram 0 km na Catarinense em 1998, e agora a gente vai falar de outros carros que foram fabricados mais ou menos nessa mesma época, mas não chegaram na Catarinense nessa época. Porque esses carros chegaram na Catarinense já em meados dos anos 2000, os carros que a gente vai ver daqui pra frente. E aí, como são carros repassados, né, eu vou falando deles individualmente para vocês, porque não tem lotes muito grandes daqui pra frente. Bom, o primeiro veículo desse lote de carros repassados é o carro 9921, que a gente vê aí em foto feita em Florianópolis. Ele também é um de um Bus 400p, porém, ao contrário dos carros que já eram da Catarinense, esse carro que foi repassado ele tem chassi da Scania modelo K113. O 9921 foi fabricado em 1997 e antes de pertencer à Catarinense, ele pertencia à Rápido Macaense, empresa de Macaé, no Rio de Janeiro, que também foi adquirida pelo grupo JCA. Lá na Macaense ele tinha o prefixo RJ 150-102. Depois de passar por Catarinense e por Macaense, ele foi utilizado pela dupla Roger e Rogério, depois ele foi utilizado pela dupla Caio César e Diego, e atualmente ele pertence à empresa Pérola Negra Turismo, empresa que fica em Botucatu, no estado de São Paulo. O próximo carro da série é o carro 9923, ele tem a mesma configuração do carro anterior. Esse carro também foi repassado da frota da Macaense para Catarinense. Lá na Macaense ele tinha o prefixo RJ 150-105. Depois da passagem pelas duas empresas, ele foi vendido para a Adventure Tour. Essa empresa fica em Divinópolis, em Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2008. Atualmente ele transporta a dupla Chanceler e Montenegro. Foto agora do carro 9925. O 9925 é um Marco Polo Paradiso GV 1150 com chassi da Scania modelo K113. Esse veículo foi fabricado em 1998, mas ele chegou na Catarinense lá em meados dos anos 2000. Antes de ser da Catarinense, esse veículo era da Rápido Ribeirão Preto, mas não tem registro fotográfico desse período. Depois de sair da Catarinense, ele foi vendido para a MS Tour, empresa que é da Bahia. Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 2019. Depois ele foi vendido para Atlântico Transportes e Turismo, empresa de Salvador, na Bahia. Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 2200. Foto agora do carro 9927. Esse veículo tem a mesma configuração do carro anterior e também foi fabricado em 1998. Esse veículo também chegou a Catarinense repassado da Rápido Ribeirão Preto. Lá na Rápido Ribeirão Preto ele tinha o prefixo 5830. Depois da passagem pelas duas empresas, ele foi vendido para a Vivitur Turismo, empresa que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 7000. Depois ele foi vendido para Celita Turismo, empresa de Montes Claros, lá em Minas Gerais, e lá nessa empresa ele manteve o prefixo 7000. O último registro dele, o registro mais recente, é pela empresa São Cristóvão Turismo, empresa que é da cidade de Porteirinha, em Minas Gerais. Lá nessa empresa ele tem o prefixo 1500. Foto agora do carro 9929. Esse veículo também chegou a Catarinense repassado da Rápido Ribeirão Preto e tem a mesma configuração dos carros anteriores. Não tem registro fotográfico dele enquanto era da frota da Rápido Ribeirão Preto. Depois de sair da Catarinense, o 9929 foi vendido para Carlos Tour. Essa empresa fica na cidade de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, e por lá ele não tem prefixo. Foto agora do carro 9931 e aparentemente essa foto foi feita em Curitiba. O 9931 também tem a mesma configuração dos carros anteriores, também veio da frota da Rápido Ribeirão Preto. Não tem registro fotográfico deste período, então vamos falar dele da Catarinense para frente. Depois de sair da empresa, ele foi vendido para Catanica Tour, empresa que é de Capim Grosso, na Bahia, e lá ele recebeu o prefixo 15. Curioso o nome da empresa, Porque bem antigamente, muito antigamente, em algumas cidades do interior o ônibus era chamado de Catanica. Depois da passagem por essa empresa, ele foi para WL Viagens e Turismo, empresa que é de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Lá ele recebeu o prefixo 1918.
2017. Depois disso, ele passou a transportar o cantor Ney Alves e atualmente ele transporta aí a dupla Ricardinho e Glaucia, que se eu não me engano eles cantam forró. Foto agora do carro 9933, foto dele saindo do terminal rodoviário do Tietê, fazendo no dia a linha São Paulo-Blumenau. O veículo estava mais ou menos em seu habitat natural, né? Afinal ele era antes da RAP do Ribeirão Preto, então muitas vezes ele já teria passado antes aí no terminal rodoviário do Tietê. O 9933, depois de sair da Catarinense, foi para Zeca Tour, empresa que é de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, e nessa empresa ele tinha o prefixo 21.000. Depois ele foi para Asa Turismo, essa empresa de Panambi, no Rio Grande do Sul, lá ele manteve o prefixo 21.000. Depois ele foi para a empresa Filipim Transportes e Turismo, empresa que é de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 9803. Depois ele foi para a empresa Sidcar, empresa que é de Francisco Beltrão, no Paraná, nessa empresa ele recebeu o prefixo 2019. Atualmente ele pertence à empresa Sol Tour Viagens, empresa que é de Medianeira, no Paraná, e nessa empresa ele tem um prefixo 2023. Foto agora do carro 9935. O 9935 também tem a mesma configuração dos carros anteriores, e se vocês repararem no vidro, vocês vão ver que ele está rodando a serviço da Eucatur. Além desses repasses aí de carros da Penha, da Itapemirim, de outras empresas do grupo JCA, mais pra frente a gente também vai ver alguns carros que vieram para a frota da Catarinense que foram repassados da Eucatur. Eu não sei exatamente em que ano isso aconteceu, mas o grupo JCA, né, por meio da Catarinense, negociou a compra de algumas linhas com a Eucatur. Só que depois o negócio acabou sendo desfeito, né? Deu um rolo jurídico lá. E segundo consta, até hoje a Catarinense tenta recuperar essas linhas que voltaram a ser operadas pela Eucatur. Eu não tenho a lista de linhas aqui agora, mas quando a gente começar a falar dos carros que vieram da frota da Eucatur, vou tentar conseguir a lista certinha de linhas que vieram para Catarinense, né, que eram da Eucatur, vieram para Catarinense e depois acabaram sendo repassadas de volta. Uma dessas linhas que eu posso afirmar para vocês com certeza que estava no meio, era a linha Porto Alegre-Florianópolis, que foi comprada então, né, pela Catarinense, mas depois aí por conta de um rolo judicial acabou voltando para as mãos da Eucatur. O carro 9935 antes era da frota da RAP do Ribeirão Preto, ele tinha um prefixo 5810 lá. Depois de sair da Catarinense, ele passou a transportar o cantor Tairone Cigano e sua banda. Depois ele foi vendido para a empresa Del Tour, essa empresa de Nazaré, na Bahia. Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 1050. Depois ele foi para NG Tour, essa empresa de Serrinha, no Rio Grande do Norte, e aí o prefixo 1050 foi mantido. E por último, ele foi vendido aí para Coptransuba, que é a cooperativa de transportes do sul da Bahia. Essa empresa fica em Itabuna, na Bahia, cidade onde eu nasci, inclusive. Lá nessa empresa ele tem um prefixo 2050. Agora a gente finaliza aí com os últimos dois carros da série 99. Foto aí do carro 9937. No dia fazendo a linha Foz do Iguaçu para Curitiba. O 9937 então é um Marco Polo Paradiso GV 1450 LD, encarroçado em cima de um chassi da Scania modelo K124. Esse veículo foi fabricado em 1999. Antes de ser da Catarinense, ele era da Sul-Americana, empresa sediada em Curitiba, no Paraná, que foi comprada pelo grupo JCA e foi extinta em 2004. Depois que essa empresa foi extinta, os carros que eram da frota dela e as linhas vieram para a Catarinense, por isso que a Catarinense opera a linha intermunicipal no Paraná hoje em dia. Lá na Sul-Americana, ele tinha um prefixo 5105. Depois de passar pelas duas empresas, ele foi vendido para Taruana Turismo, empresa que fica em Ribeirão Pires, em São Paulo. Lá ele recebeu o prefixo 260. Depois ele foi vendido para Miani Turismo, empresa que fica em Diadema, também em São Paulo. Lá ele recebeu o prefixo 3000. Depois ele foi vendido para Martinelli Turismo, empresa de São Caetano do Sul, em São Paulo. E lá nessa empresa ele manteve o prefixo 3000. Depois ele foi para SCR Turismo, empresa que fica em Criciúma, em Santa Catarina. Lá nessa empresa ele também tinha o prefixo 3000. Depois ele foi vendido para Nova Era Turismo, empresa que é de Cidade Gaúcha, no estado do Paraná. Lá nessa empresa ele tem o prefixo 22318. Quando eu faço o histórico dos carros aqui, eu atribuo letras para cada empresa que
que o ônibus passou, né? Então a primeira empresa que o carro passa depois de sair da Catarinense geralmente aqui fica identificada pela letra A na minha planilha, depois vem B, C, D, E, F, G. E só olhando pelas letras aqui, né, como esse carro não era originalmente da Catarinense, a Catarinense ficou aqui como B, o histórico desse carro vai até a letra G, e provavelmente esse é o carro com passagem por mais empresas que eu já falei aqui no quadro inteiro, porque eu não me lembro de outro carro que tenha chegado o histórico na letra G. Foto agora do último carro da série 99, que é o carro 9939, também no dia fazendo a linha Curitiba para Foz do Iguaçu, né? A Catarinense assumiu as operações da Sul-Americana e passou a rodar nas linhas dela com os carros que eram dela já, só que com o nome da Catarinense deles. O 9939 tem a mesma configuração do carro anterior, também foi fabricado em 1999, antes ele era da Sul-Americana e tinha o prefixo 5130. Depois de sair da Catarinense, ele foi vendido para Nidistur, empresa que fica em Contagem, em Minas Gerais. Lá nessa empresa ele tinha o prefixo 2500. Atualmente ele pertence à empresa Nilcinho Turismo, que fica em Ipatinga, também em Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1450. Curiosamente, esses dois últimos carros tiveram as frentes trocadas, né, para as frentes dos Paradiso da geração 6. Olha, o vídeo de hoje me deixou quase sem voz, né? Hoje a gente falou de muito carro alto e esses carros altos têm muita procura no mercado de ônibus usados, né? Então é natural que o histórico dele seja bem grande. Hoje então a gente falou da série 99, que tem os carros que chegaram à frota da Catarinense em 98 e alguns carros que chegaram em meados dos anos 2000, mas foram fabricados ali mais ou menos nessa mesma época. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tem gente que gosta do vídeo quando ele fica bem longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, que eu conto muito aí com o like de todo mundo, hein? O like de vocês é muito importante pra gente. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda e compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem aqui toda segunda, quarta e sexta um pedacinho da história da Catarinense e a gente rever aí os carros que passaram pela empresa. Eu vou ficando por aqui, quarta-feira eu tô de volta com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Fui! Set my heart on fire.